Olá, boa tarde. NT Sul deste 12 de outubro, Dia das Crianças, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente preparou uma edição pensada para você que é pai, para você que é mãe ou é responsável por um pequeno. Vamos então saber que assuntos são esses. Uma proposta pedagógica diversa e ampla no turno inverso da escola faz sucesso em Cachoeira do Sul. É o programa Integração ABB Comunidade. A Lena Caetano foi numa das oficinas mais procuradas para bater um papo com a criançada. Brincadeira é coisa séria e pode revelar muito sobre o desenvolvimento das crianças. Isso é de verdade? Isso é de verdade. O que você está falando está gravando lá naquela câmera lá, ó. É mesmo? Por isso que tá aquele coisinha vermelho? Exato. Ah, entendi. A presença de um animal de estimação pode trazer grandes benefícios para as crianças. Pesquisas afirmam que um pet estimula o desenvolvimento socioemocional dos pequenos. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich ensina como lidar com os adolescentes, fase que para alguns é conhecida como aborrecência. A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele, adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. A gente traz ainda a palavra de uma doutora em saúde pública sobre o uso de celulares e tablets. Você sabe o que o seu filho consome no ambiente virtual? Participe com a gente, nós estamos à espera da tua mensagem. Aproveite para mandar aí uma foto do filhão. Nosso WhatsApp é o 51997697129. E você também pode interagir por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul deste 12 de outubro, do Dia das Crianças, está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando de crianças. Isso mesmo, é hoje o dia delas, o Dia das Crianças. E aqui em Cachoeira do Sul, o programa Integração ABB Comunidade envolve crianças e adolescentes em risco social de várias escolas. Com proposta pedagógica diversa e ampla, no turno inverso, são ministradas oficinas e atividades que caem no gosto dos estudantes. E uma das oficinas de maior sucesso aqui em Cachoeira do Sul é a oficina de flauta. A Lena Caetano foi conferir de perto um dos ensaios para descobrir os motivos dessa preferência. A imagem de um menino solitário em uma arquibancada tocando flauta por aqui é normal. De um grupo com muitos jovens aprendendo a tocar também. No ginásio de esportes, meninos e meninas jogam futsal. Na sala ao lado, tem gente fazendo arte, pintando e criando. E em outro setor, uma coreografia de dança começa a ser trabalhada. E essa é a rotina por aqui durante 3 dias da semana. A sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, é ocupada por 150 alunos da Rede Municipal de Ensino dentro do programa Integração ABB Comunidade. A proposta envolve crianças e adolescentes de 4 escolas com idade entre 6 e 14 anos e integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade social. A ideia é, entre outros aspectos, promover o desenvolvimento integral deles, ações de inclusão e cidadania de forma atraente e lúdica. Gente, existe um ditado popular que menciona que assobiar e tocar flauta é impossível. Aqui na oficina, a gente descobriu que somente tocar flauta não é muito fácil, mas é uma tarefa que essa galerinha enfrenta com muito bom humor, com muita disposição, simplesmente porque eles gostam, amam o que estão fazendo. É um passatempo diferente até pro dia pra gente também. Eu me sinto feliz por estar não só tocando flauta, mas sim com estar junto com meus amigos. Eu me sinto bem, eu gosto da música, do volume, e gosto de estar com meus amigos que também praticam a flauta. Não tenho o que explicar. É divertido? Bastante. É bom? Sim. É? Pretende continuar? Sim.
É tipo num hobby, eu amo tocar flauta, eu gosto de escutar música, dançar, sempre gostei de fazer coisa diferente. Música sempre foi uma coisa boa pra mim. É? Como é que tu te sente quando tá ali tocando flauta, produzindo música, produzindo um som? Eu expresso meus sentimentos quando eu tô feliz, quando a música é alegre eu me sinto feliz, quando a música é emocionante eu me sinto emocionante, quando é triste eu me sinto triste. É tipo o sentimento que a música produz pra mim, entendeu? É muito legal tocar flauta, mesmo tendo um ano pra frente, que depois eu saio, porque eu me formo na escola, daí eu saio, mas assim eu pretendo continuar. Quando eu entrei, eu comecei a ver as pessoas tocar e eu comecei a gostar. Aí eu resolvi entrar por coisa de flauta. É? Sim. Como é que tu te sente quando tá tocando flauta, quando tá produzindo música? Eu me sinto muito feliz, porque eu tô com as pessoas, assim, e eu gosto de apresentar. Eu sempre gostei muito de apresentar para as pessoas, coisas assim. É? E eu gosto de aprender muito. E como eles aprendem? Para facilitar o entendimento de todos e a execução das músicas, o professor Mário até que ensina o básico da teoria musical, mas prioriza uma adaptação simplificada das partituras. Afinal de contas, o objetivo é incentivar, motivar e despertar em cada um o gosto pela flauta e por cada movimento de dedos em busca de posições que, aliadas à projeção de ar, resultem em notas, resultem em música. O projeto ABB Comunidade em Cachoeira do Sul existe há muito tempo, mas há 16 anos o professor Mário está aqui dentro do projeto com oficinas de flauta. Muitos alunos, muitas crianças já passaram por ti, né, Mário? E como é que é essa sensação de formar essa galerinha, de proporcionar a eles, digamos que, uma brincadeira diferente? Porque muitos entram ainda na fase da brincadeira e acabam levando a sério, né? Sim, é muito legal. A gente vê alunos da gente que ainda tocam, outros que abandonaram instrumentos, outros que partiram para outros instrumentos, e eu sinto assim que isso serviu de alguma coisa, serviu de incentivo para se dedicar à música. Ou tem gente inclusive que dá aula de flauta, tem alunos meus que dão aula de flauta em Santa Cruz. Que legal. E outros que partiram para violão, guitarra, teclado e assim por diante. A flauta a gente coloca como um incentivo porque a música é muito atraente. Então eles acabam brigando para entrar na flauta, eles todos fazem fila para entrar na flauta. E alguns amam, alguns ficam para sempre na flauta, outros acabam meio que desistindo e preferindo o esporte. E assim é como em qualquer outra experiência, né? A flauta aqui ela é uma oficina, ela não é obrigatória para todos os alunos, é quem quer. 50% dos alunos querem e acabam entrando na flauta. E a partir dessas oficinas de flauta a gente faz o grupo instrumental, que daí sim tem percussão junto, tem um pouquinho de violão, alguns aprendem, tem teclado também. Então quando a gente consegue um grupo bem rico, que está há bastante tempo junto, a gente consegue um grupo bem completo. E o professor vai além. Não se trata apenas de tocar flauta e gerar música. A oficina insere em cada um valores e comportamentos que serão importantes e permanecerão com eles por toda a vida. Postura, a desinibição. A gente, para entrar, todos acabam se apresentando, seja para eles mesmos, seja fora. Todos acabam tendo uma experiência de estar num palco, de estar sendo observado. Isso aí é muito forte e é muito importante para tudo na vida, né? Eles vão ter mais desenvoltura depois para falar em público, para apresentar trabalhos, né, no curso superior. Depois isso tudo vai ajudar. É isso que eu vejo, assim, a importância. São coisas que eles desenvolvem sem nem mesmo perceber que estão sendo desenvolvidos, né? Exatamente.
belo projeto. E a musicalização certamente é algo que faz diferença na vida das crianças e dos adolescentes. E olha, eu quero te lembrar agora que brincadeira é coisa séria e pode revelar muito sobre o desenvolvimento das crianças. Nesse 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente te convida a olhar com mais atenção para essa importante etapa da vida, quando desde os primeiros anos os pequenos têm o impulso de descobrir o mundo por meio da interação com objetos, interação com pessoas ou com situações. Tudo vira festa na hora de brincar, ou melhor, na fase da vida onde brincar faz parte do nosso desenvolvimento na infância. Tem brincadeiras que imitam a prática, as que envolvem habilidade, aquelas que atiçam a imaginação. Olha a bagunça que o Heitor e a Lívia estão fazendo escavando com os dinossauros. Tu gosta quando tem a brincadeira que a gente se suja um pouco? Sim. Por quê? Que o dinossauro chove. A Teodora e a outra Lívia estão uma do lado da outra, mas a conversa é pelo telefone. E tu? O que tá fazendo aí? Em casa. Que tipo de histórias vocês inventam? Nós inventamos algumas histórias sobre nós. Isso é de verdade? Isso é de verdade. O que você tá falando tá gravando lá naquela câmera lá, ó. É mesmo? Por isso que tá aquele coisinha vermelho? Exato. Ah, entendi. De verdade, de mentira, concreto, lúdico. Assim, eles vão compreendendo o mundo e se descobrindo. É brincando que eles interagem, que eles fazem amigos, que eles exploram, indagam, ficam curiosos. Então é na brincadeira, na de se sujar, na de imaginar que eles vão construindo o indivíduo que eles vão ser no futuro, né? Pois a Roberta hoje está visitando a neuropediatra do filho, Teodoro, para mais um treino parental sobre brincar. E a prática é assim, no chão, na altura em que se brinca com as crianças. Aliás, foi nas brincadeiras do filho caçula que ela notou o desenvolvimento atípico dele. Quem tem mais filhos como eu, ele era o meu terceiro filho, eu já comecei a ver sinais bem antes, que o brincar não estava muito da forma correta. Com um ano, como ele regrediu, ele parou de brincar do jeito que ele brincava e ficou num hiperfoco só de livros, letras e números. E quando bebê, ele brincava muito, em vez de fazer assim com o carrinho, ele só rodava rodinha, empilhar muitos brinquedos, enfileirar, que é bem do padrão da rigidez do autista, né? Se tu tem uma criança que, em vez de pegar um leão e a leoa e fazer uma briga ou fazer uma conversa, ele está explorando o detalhe do detalhe do detalhe do leão, tem alguma coisa errada. É um brincar disfuncional. O leão não é para ser girado. O leão é para atacar. O leão é para ser atacado. Isso são sinais de alerta. O teu filho está usando os brinquedos de uma forma inadequada. Ou o teu filho não está usando os brinquedos. Ou o teu filho entra numa sala dessas e não está explorando tudo isso. Ele para ficar virando a pedrinha. Olha aqui. Tem alguma coisa. Coloquei os números de 1 a 10. Então eu usava a brincadeira do empilhar para ele ir aprendendo o número. Ele contava e aí ele aprendeu os números. Tu pode usar a cor, tu pode usar o animal, tu pode usar número, que aí tu ensina várias coisas com o hiperfoco. A doutora Marta se especializou em um método que reabilita pela brincadeira. Independente se for uma fono brincando, uma terapeuta ocupacional, um musicoterapeuta, todas a psicomotricista, quem for que estiver brincando com a criança, reabilitando a criança, ele vai ter que estar brincando. Senão ele não vai conseguir resgatar essa criança, não vai conseguir gerar interesse nessa criança. E, obviamente, daí talvez seja o ponto mais importante, a gente tem que entender que brincadeira é fazer. Porque não é toda criança que gosta de luta. Então, se o teu filho tá girando, o terapeuta vai ter que começar a conexão, e tu, como mãe, vai ter que começar a conexão girando também. E aí tu tá girando aqui, ele tá girando aqui, a gente começa a variar na brincadeira. Quem sabe a gente troca, agora tu gira esse... E a gente começa a fazer uma troca. O Theo hoje tem 8 anos e faz muitas terapias. O cuidado, portanto, é para que isso não vire tarefa, já que a diversão é quase uma exigência do brincar. A gente tem uma tendência a entrar na brincadeira da criança e querer modificar, querer ensinar a regra certa do brincar. E aí, automaticamente, ela já te exclui, né? Tipo, não é assim que eu tô brincando. E não, a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente tem que ir entrando nas brincadeiras aos poucos, aprender a brincar disfuncional com eles para ir aos pouquinhos mostrando a função
daquele brinquedo. Por isso que é uma vitória, quando tu vê ele contando uma história sozinho. Contando uma história sozinho ou jogando um jogo sozinho. A vida da mãe atípica é todo dia comemorar mini conquistas. É isso, brincar é preciso, né? E a interação dos pais com os filhos é algo que faz também total diferença. Que tal aproveitar um pouquinho desse dia, do Dia das Crianças, do feriado, para interagir um pouquinho com os pequenos? Vale a pena. Você sabia que a presença de um animal de estimação pode trazer grandes benefícios, não só para nós adultos, mas também para as crianças? Pesquisas afirmam que um pet melhora o bem-estar, além de estimular o desenvolvimento socioemocional dos pequenos. Que as crianças costumam desenvolver fortes laços com os animais, a gente já sabe. Mas sabia que, segundo pesquisas, os benefícios da criança ter contato com um animal de estimação são muito grandes? Pois é, pode ajudar a estimular o cérebro das crianças e até mesmo na saúde física. As habilidades de ter um pet em casa são inúmeras, imensas, só temos muitos benefícios, né, para falar. Um deles é que trabalha muito a habilidade social, o desenvolvimento cognitivo, a questão da empatia. Então a família só tem a ganhar quando ela adquire um pet como membro da família. E mais, as pesquisas também indicam que as crianças que gastam tempo com o seu animal de estimação tendem a ter menos problemas com os colegas e melhor comportamento social, além de ter maior desenvolvimento cognitivo, mais criatividade. A relação da criança com o pet ajuda em muitas coisas, inclusive diminui o tempo que ela fica nas telas, nos jogos eletrônicos que tem muito hoje em dia, então ela vai ser mais criativa, ela vai ser mais ativa, ela vai se cansar mais porque ela vai brincar, né, a maioria do tempo, e ela tem que criar atividades ali bem assim, legais, que vai deixar o animalzinho cansado e a criança também. Então quando chega ali à noite, ela vai ter um sono mais tranquilo porque ela gastou muita energia durante o dia brincando com esse animalzinho que ela tem em casa. Flávia tem um bebê, a Clara, que tem vivido de perto essa experiência. E a mãe fala da felicidade de ver sua bebê tendo um convívio muito benéfico com os seus cachorros. Mesmo pequena, a Clara tem 1 aninho, mas eu vejo o cuidado dela com outros bichinhos. É diferente o jeito dela de lidar, ela quer passar a mão de forma carinhosa. Eu vejo na hora que eu vou colocar comida que ela quer participar, quer trocar água. Então acho que isso acaba desenvolvendo o senso ali de responsabilidade, de amor pelos bichinhos, pela natureza, pelo próximo. Eu vejo que ela divide tudo com eles. Ela vai brincar de comidinha, ela pega a panelinha dela e divide com os cachorros. Pega um brinquedinho e divide. Eu acho que o principal assim para mim é observar que ela está se desenvolvendo como uma pessoa não egoísta e que tem amor pelo próximo e principalmente pelos animais. Isso me deixa muito feliz. E olha, a parceria é para todo momento. Para a hora do almoço, na hora da soneca, na hora de deitar no sofá e assistir a TV e também na hora de brincar lá fora. Esses cachorros são realmente parte da família e não é de hoje, é de antes mesmo da Clara chegar. Inclusive, Flávia vai lembrar que eles já pareciam saber que Clara estava a caminho antes mesmo dos pais. Os cachorros sempre foram muito assim, chegados comigo, com meu marido. Eles são do tipo que dorme perto da gente, quando a gente está comendo eles estão por perto. Mas quando eu fiquei grávida, um fato interessante aconteceu. Eu não sabia que estava grávida, mas eu notei que os cachorros começaram a ficar mais protetores. Eu sentava no sofá, sei lá, para assistir uma televisão, todo mundo vinha, eu tinha 4 cachorros na época. E aí eles vinham, sentavam perto da minha barriga, queriam lamber minha barriga. Se eu ia deitar, todo mundo começava assim a me seguir, como se fosse me proteger. E eu, inocente, na época, eu falei, nossa, eles estão tão carinhosos comigo, eles só querem ficar perto de mim. E aí, quando eu descobri que estava grávida e comentei com o adestrador falou assim, provavelmente eles já sentiram que tinha um filhote ali e aí eles estavam tentando guardar como eles fazem na matilha, eles protegem a fêmea com o filhote, então eles estavam fazendo isso num ato assim de amor e de proteção. Eu achei sensacional esse sentido deles. Esse instinto de superproteção é muito real e o porte grande ajuda bastante. Mas o mais incrível é que vem acompanhado de todo o carinho e cuidado necessários. Delicado e super protetor.
Tanto que a equipe não pôde vir gravar aqui em casa, porque assim, se a Clara tá junto, ele não aceita pessoas de fora. Então a gente tem que fazer todo um trabalho para a pessoa vir aqui em casa, apresentar o Faruque para eles. Olha, amigo, pode entrar, tá entrando com a gente. Mas ele fica em estado de alerta. A raça dele, esse canicorso, ele tem a segunda mordida mais forte do mundo. É um cão de guarda, super protetor. Mas às vezes eu até me esqueço disso, porque como a Clara tem 1 aninho, ele é super delicado. Com a gente, antes ele brincava e era meio bruto, sabe? A gente ficava até meio roxo, assim, porque ele dava patada. Mas com ela, ele age totalmente diferente. Por exemplo, ela tá comendo alguma coisa e ela quer dividir com ele, ele vai com o dentinho da frente bem delicado para pegar. Ou eu vejo que quando ela vai passar a mão nele, ele abaixa, ele tipo fica com a cabecinha baixa, ele corre assim, como ele é grandão, pesadão, ele é bem desajeitado, mas eu vejo que quando ele passa perto da Clara, ele parece que dá uma freada, sabe? Nossa, que eu tenho que tomar cuidado. Então, por mais que ele seja um cachorro de grande porte, de guarda, com ela, ele mudou muito o comportamento, ele é delicado. É uma ligação tão incrível essa que existe entre as crianças e o pet, que Silaneide vai definir como algo mágico. A relação da criança com o animalzinho de estimação é bem forte, é uma coisa assim, inexplicável, parece que é mágica. Por quê? A criança, ela vê o animalzinho de estimação como se fosse uma pessoa. Ela não distingue um animalzinho, é meu amigo, né? Como a criança tem um amigo imaginário, ela tem aquele amigo real que é o cachorrinho. Ela conta os seus segredos. Aí aquele cachorrinho, estou citando o cachorro, mas pode ser gato, pode ser um hamster. Ele tem uma relação muito real, muito presente, porque é como se fosse uma pessoa, um irmãozinho, um membro da família para aquela criança. E você sabia que essa amizade pode resultar até mesmo em cura? Pois é, a presença de um pet em casa ainda pode ajudar as crianças a superar a timidez e até mesmo no tratamento de algumas doenças. Ter um pet em casa, além dos inúmeros benefícios que tem, como eu já havia falado, da empatia, desenvolvimento cognitivo, ajuda em muitas doenças emocionais, ajuda na cura, no tratamento dessas doenças, como depressão, como a ansiedade infantil, como a timidez. Mas é preciso mencionar que nem todas as pessoas têm condições financeiras para comprar um pet. Se esse é o seu caso, temos a solução. Nem todas as famílias têm condições de terem um animalzinho de estimação, porque existem animais que são muito caros, tem ali do mais barato ao mais caro, mas tem uma solução, né? Vai uma dica aí para vocês. Em muitos lugares tem a adoção de animais, né? Você vai lá com a sua criança e adota um animalzinho. Isso é bem interessante, porque não vai ter gasto nenhum para a família e você vai estar trabalhando aquela questão da solidariedade. E aí, que tal adicionar mais um integrante a essa família? Agora você já sabe que pode ser um grande benefício para o seu lar. E agora nós vamos ver mensagens da nossa audiência nesse Dia das Crianças, homenagens que estão chegando por aqui. Você é sempre convidado especial no Telejornal NT Sul para fazer parte do nosso jornalismo, para contar os fatos do dia a dia, aquilo que acontece onde você está, para comentar as nossas reportagens e, claro, espaço sempre reservado também para aquela homenagem especial. E isso não poderia ser diferente nesse Dia das Crianças. O WhatsApp é o 51997697129. Bora comigo para a telinha aqui, vamos ver quem fala com a gente. A Maria Helena está participando, feliz com os meus netos. Obrigado, Maria Helena. Grande abraço para ti, grande abraço aí para os netinhos. Maria Helena, só felicidade aí com os netinhos, né, Maria? Obrigado pela participação, feliz Dia das Crianças para todos por aí. Quem mais? A Daiane está participando com a gente. Meus filhos, Wendel e Sofia, são tudo para mim. Coisa linda. Obrigado, Daiane. Um abraço para ti, para o Wendel e também para a Sofia. Vamos aqui para a nossa próxima tela, próxima participação. O Marcos Antônio, aqui de Cachoeira do Sul. Meu neto Davi, feliz por estar indo para a escola. Olha só que momento. Obrigado, Marcos, pela participação. Um abração também para o pequeno Davi, nesse momento especial, né, de ir para a escola. Momento que, se Deus quiser, vai dar tudo certo por aí, né? Um abraço para toda a família. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais fotos chegando. E o nosso abraço, o nosso carinho a todas as crianças nesse dia tão especial, este 12 de outubro.
Gente, a seguir, no quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich ensina como lidar com os adolescentes, uma fase que para muitos é conhecida como a fase da aborrecência. A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele. Adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. A gente traz ainda a palavra de uma doutora em saúde pública sobre o uso de celulares e tablets. Você sabe o que o seu filho consome no ambiente virtual? A gente volta já já. NT Sul já de volta neste Dia das Crianças, 12 de outubro. Nosso abraço para você que nos acompanha neste dia, para você que está conseguindo aproveitar este feriado especial, especialmente com a sua família reunida. Ficamos gratos pela companhia. Para quem está trabalhando, também o nosso obrigado. Para quem está de olho aí na telinha ou nas redes sociais, ficamos felizes pela companhia. Bom, é hora de saber como vai ficar o tempo neste feriado. E aí, vai esticar a folga? Tá torcendo para o tempo firmar? Veja a previsão de hoje até sábado em todo o território gaúcho. Quinta-feira em Cachoeira do Sul ainda pode ter chuva, embora com um volume menor de precipitação e um pouco mais friozinho. Temperatura mínima 10 graus, máxima 15. Sexta-feira deve ter sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 8 graus e máxima 19. Sábado deve seguir com essa mesma tendência, sol entre nuvens. Temperatura mínima 8 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, feriado nacional, a chuva persiste com intensidade moderada a forte em praticamente todo o território gaúcho. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado divulgou um alerta para risco de temporal em grande parte do território do Rio Grande do Sul, ainda nesta quinta-feira. Depois, para sexta e também para o fim de semana, o sol deve aparecer entre nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, a capital gaúcha, máxima de 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 17 graus. Em Santa Maria, na região central, 15. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. Gente, nesta quinta-feira, Dia da Criança, estamos falando sobre esta fase tão importante da vida. Mas amanhã, no NT Sul do dia 13, nós vamos falar sobre uma outra fase da vida. Nós vamos falar sobre o envelhecimento e sobre longevidade. Afinal, os brasileiros estão vivendo mais e a gente espera que todos vivam mais e vivam também melhor, felizes, com saúde. Dá só uma olhada no que nós estamos preparando para você. Ah, como eu queria a agilidade dos jovens e a sabedoria dos cabelos brancos. A gente ocupando a vida, a gente não vê passar o tempo. Eu vou ficar mais lenta de alguma forma, seja na mobilidade física ou talvez no raciocínio, mas eu tenho ganho de experiência. Quando a pessoa diz, vou me aposentar e vou pescar, eu fico nervoso. Ninguém pesca de segunda a domingo. Em cada dia pensar o que eu posso fazer do bem no dia de hoje. NT Sul Especial Longevidade. Sexta-feira, ao meio-dia, na Novo Tempo. Não perca, NT Sul Especial Longevidade, nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E você, tem adolescente aí na tua casa? Como é que é esse convívio? Muitos falam que essa fase é a fase da aborrecência, por conta da dificuldade, a dificuldade de relacionamento, período de afirmação dos adolescentes. Pois a psicóloga Lisiane Omerich dá orientações para você lidar com os adolescentes. É fundamental impor limites e ouvir. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre adolescentes, ou melhor, como amar os adolescentes, né? Porque dentro de todas as fases que um ser humano passa, a fase da adolescência é a fase mais difícil que tem. Quando tu tem assim, crianças dentro de casa, fica mais fácil de tu manejar,
né? Tu tá naquela fase com a criança de ensinar valores, de passar para aquela criança a base familiar, né? Questões familiares, a base familiar. Quando essa criança entra na adolescência, né, ela praticamente está entrando num limbo, ela fica numa fase onde ela não é mais criança para algumas coisas e ela não é adulto para outras coisas. Então, para o adolescente, nada pode, né, nada dá, nada se consegue, segundo a versão deles, naturalmente. Então a gente até às vezes chama a fase adolescência de aborrecência. A gente tem medo, né, de ter um adolescente dentro de casa. Então a gente se faz a pergunta como amar um adolescente, né? Como amar uma pessoa que chegou na adolescência numa fase tão perigosa, tão instável como é a adolescência. A primeira coisa que o jovem precisa, ele precisa ser acolhido. O adolescente, ele está na fase de formação de personalidade, formação emocional, formação de identidade. Ele não está nada formado ainda, a capacidade que ele tem de emitir juízo crítico, de manter aqueles valores morais que ele aprendeu na infância. Então a família muitas vezes passou ensinamentos para ele quando ele era criança que essa família não faz agora enquanto é adolescente. E ele cobra, né? Ele vai atrás, ele questiona. A criança muitas vezes tu não deixa ela questionar, né? Tu abafa ela, tu não permite que ela faça perguntas e ela consegue ficar quieta. O adolescente não, ele tá do teu tamanho, ele tá te olhando de olho a olho, né? Ele não é mais pequenininho, então ele já cresceu. Então ele começa a questionar muitas questões familiares, ele começa a perguntar muitas coisas que às vezes a gente não tem o que dizer, né? Não tem como falar. Ele não fica quieto porque ele tá na fase de curiosidade, de aprendizado, de bater de frente, a fase questionadora. Então ele quer respostas. E muitas vezes ele se torna chato com esse tipo de atitude. Então por isso que a gente diz como amar um adolescente, né? Com toda essa chatice que ele vem trazendo nessa fase de adolescência. Mas, claro, o apego ao telefone celular, o apego ao quarto, ao computador, aos jogos, a falta de estudo, né? Tudo aquilo que permeia a adolescência. Então, poder entender, em primeiro lugar, que a fase da adolescência é uma fase difícil, não só para a família, mas para o próprio adolescente, né? A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele. Adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. Tu tem que ter hora para chegar, eu preciso saber com quem é que tu anda, eu quero saber se tu tá estudando, como é que estão as tuas notas, tu tem que ter horário para usar o telefone celular, não pode entrar de madrugada com o computador nos jogos. Então tu precisa acolher esse adolescente dentro de todas as suas especificidades e dificuldades e passar para ele uma questão de limites, uma noção de limites. Quando tu limita ele, a ansiedade dele cai muito, porque ele sabe o que a família espera dele e ele sabe o que ele tem que fazer. Imagina que coisa triste para um adolescente de 15 anos, que a família não se preocupa onde é que ele está, se ele saiu, se ele vai chegar, se ele dormiu em casa, o que é feito dele. Ele tem uma liberdade que ele não sabe lidar com ela, porque ele não tem maturidade para isso. Então essa família, ao invés de questionar essa adolescência, de bater de frente com essa adolescência, precisa tentar entender, né? Fazer combinações é muito importante com o adolescente. Ah, tudo bem, tu quer ir no cinema? Então tá, então tu vai, a partir de hoje, eu deixo tu ir no cinema, mas tu tem que dormir mais cedo, porque tu tem escola amanhã, então temos que sair do telefone celular mais cedo. Tudo são combinações. Se bater de frente, nunca vai dar certo a relação da família com o adolescente. Agora, o grande segredo é educar quando criança e acolher quando adolescente. Colocar limites, entender, conversar, ouvir. Nós temos muita dificuldade de ouvir o adolescente, como se aquele adolescente trouxesse só besteira para os ouvidos da gente. Não, ele até pode trazer algo que a gente não concorde muito, mas ele está em fase de aprendizado. Cabe à família dizer assim, ó, não fulaninho, isso que tu tá falando não é bem assim, é mais ou menos assim, né? Sem ironia, sem deboche, né? Sem risadas, mas com seriedade, porque ele está em fase de aprendizagem e ele precisa aprender do mais básico até o mais
complexo. Então, é possível amar um adolescente, sim, é possível acolher, é possível educar, é possível extrair o que ele tem de melhor, desde que a gente se proponha a isso, desde que a gente não se apegue a rótulos, desde que a gente imponha limites, né, que converse, que dialogue e principalmente que escute. Até a próxima, pessoal! Você de casa que tem filho pequeno, possui total controle nos conteúdos que ele ou ela consome? Porque hoje em dia está tudo na tela de um celular, né? Na hora em que a criança deseja. E da mesma forma em que isso é prático, também é vulnerável a vários outros conteúdos que talvez não sejam apropriados para determinada idade. É sobre esse ambiente virtual que nós vamos falar agora. Bernardo Miller. Bem, Daniel, nesse dia 12 de outubro, Dia das Crianças, nós vamos falar de um assunto importante que com certeza gera um pouco de preocupação por parte dos pais, das próprias mães, referente ao ambiente virtual, a proteção no ambiente virtual. A gente sabe que isso é um campo bastante vulnerável para o público infantil, público juvenil, crianças, pré-adolescentes, diante de toda a globalização e o acesso que essas crianças já possuem logo nos primeiros anos de vida. Para tratar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Sandra Cavalcante, advogada, professora universitária e doutora pela USP. Sandra, primeiramente, obrigado por nos atender nesse dia 12, Dia Especial da Criança, a gente comentando sobre esse assunto que, de certa forma, gera um pouco de preocupação para o pai, para a mãe, diante da segurança no ambiente virtual. O que você pode compartilhar para quem nos assiste sobre esse tema? Boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde para todos os seus ouvintes. Esse tema é um tema necessário, um tema urgente e que está preocupando muita gente, né? Se não está, deveria estar preocupando. É nítido que mudou a forma de ser adulto, a forma de interagir, e inclusive a infância e a adolescência. E a gente está vendo situações de realmente risco de doenças, problemas cada vez mais mentais, de comportamento, de convivência. As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, muito embora tenham milhões de seguidores e estejam ocupados o tempo todo nesse mundo digital e muitas vezes excedendo a quantidade saudável. A gente tem várias epidemias. A gente está tendo, por exemplo, uma epidemia de miopia entre crianças e adolescentes. Não se tem dúvida de que é decorrente desse excesso de telas. Ok, Sandra. A gente sabe que a conexão, estar conectado, estar online em todos os ambientes virtuais, redes sociais, plataformas, enfim, isso é um campo infinito de possibilidades. A gente sabe que essa geração agora, que acaba entrando, praticamente já nascendo nesse mundo, já sabendo utilizar um celular, propriamente um computador, a gente sabe que isso acaba, obviamente, tendo um lado positivo, que é a agilidade dessas crianças nesse tipo de cenário, de conectividade. A gente sabe que isso é um mercado muito grande e que vai crescer ainda mais, porém, existe o lado ruim disso, que é a falta de convivência com pessoas, algo tão comum que a minha geração conseguiu praticar isso, propriamente a sua geração e todas as pessoas que chegaram antes das tecnologias. Como você enxerga isso na geração que está vindo e que já está se deparando, já está nascendo dentro desse mundo todo conectado? Esse é o principal desafio, porque os adultos de hoje não passaram por essa situação atual, né, que envolve essas infâncias e adolescências. Então, no básico, desde o início já é totalmente diferente. E, claro, a gente precisa prepará-los para tirar o de melhor e de mais importante, essa potência toda que são esses dispositivos e essa conectividade. Mas, por outro lado, uma coisa é você saber utilizar esses aparelhos eletrônicos, outra coisa é você saber o que fazer dele, ou com maturidade, o que pode e o que não pode fazer. Então, essa maturidade,
essa compreensão mais plena da vida ainda está na mão dos adultos, né? Dos pais, dos professores. Então é preciso, sim, falar sobre isso, orientar esses adultos, até inclusive para saber a partir de que idade possibilitar esse acesso a esses dispositivos eletrônicos. Para você ter uma ideia, na Sociedade Brasileira de Pediatria se coloca que de jeito nenhum telas, 0 telas, antes de 2 anos. Então, tela de celular, de computador e de televisão. E entre 2 e 6 anos, apenas 1 hora por dia. Então, veja que desafio que a gente está enfrentando, porque as recomendações dos especialistas divergem muito do dia a dia que a gente presencia nas ruas, nas casas, né? Então, o começo de tudo é isso, é a gente saber que risco está envolvido, o que a gente já entende que está acontecendo, né, por conta desse acesso fácil e comum, e como fazer com que essa experiência seja saudável para todos e que a gente proteja essas infâncias. Sandra, e quem coloca esses limites, obviamente, é os pais, é os familiares dessa criança que está nesse mundo inserido. E até eu cito um exemplo que possivelmente quem está em casa e também você, Sandra, já deve ter presenciado. Às vezes a criança está muito agitada, talvez não quer parar muito quieto. O que o pai e a mãe fazem? Pegam um celular, botam um desenho, algum tipo de conteúdo que possa fazer essa criança se acalmar e ficar ali acompanhando. E aí eu falo de crianças de 1, 2 anos, até antes mesmo dessa recomendação de telas que se tem. Você acredita que os pais também precisam estar preparados para esse tipo de educação diferente? Não tenho dúvida. Essa é a grande questão, né? A gente não está preparado, os adultos não estão preparados de como fazer, e algo que a gente já tem certeza é que essa formação humana, nessa primeira infância, que é de 0 a 6 anos, é essencial a troca, o olho no olho. A criança precisa de uma interação recíproca, que a tela não dá. Então, quando ele sorri, ele precisa ter um outro ser humano na frente que vai sorrir de volta. É dessa forma que se compõe, inclusive, a capacidade cognitiva desses seres. Então, o que a gente já está descobrindo é que tem limitações cognitivas sendo criadas para essas pessoas que, desde a tenridade, estão diante dessas telas muito brilhantes, né? Uma coisa muito acelerada ali, e que está gerando muitos impactos negativos lá na frente. Não só depressão, mas impaciência, estresse e, infelizmente, dificuldades cognitivas de aprender, de criar. Fica tudo muito passivo demais. E, obviamente, Sandra, você pesquisando e indo a fundo nisso, obviamente já deve ter alguns resultados mais concretos de crianças, hoje talvez já pré-adolescentes, adolescentes, que estão inseridos, já praticamente nasceram inseridos nesse mundo e apresentam algumas situações que, de certa forma, deixam os pais preocupados. Você tem como citar algum exemplo? Você falou propriamente a miopia, né, logo no início da entrevista, mas outras situações, sedentarismo, propriamente depressão, comportamento, uma criança de um comportamento um pouco anormal, isso já é perceptível em comprovações científicas, de certa forma? Sim, já é perceptível. É curioso porque esse assunto já foi tema, inclusive, de novela, né, gente? Esse vício em jogos, por exemplo. Então, além do sedentarismo, além da impaciência, de um imediatismo, existe também uma falta de criatividade que está desproporcional. E para aquele pai, para aquela mãe que tem seus compromissos profissionais, trabalha de manhã, de tarde, não está presente com o filho está na escola, ou talvez em algum turno está na casa de uma avó, de um avô, enfim. Como é que fica essa negociação com essa criança, onde o pai talvez não está presente por conta desses compromissos profissionais e acaba não acompanhando esse crescimento dessa criança e talvez não percebendo que essa criança está, digamos assim, conectada de uma maneira mais forte, mais intensa, sem esse pai, essa mãe conseguir visualizar isso. Como é que fica? Qual é o caminho para esse tipo de cenário? Minha notícia não é boa, né? Dá trabalho criar, educar,
Só que é melhor a gente cuidar agora para ser beneficiado lá no futuro por pessoas plenas, capazes, íntegras, inteligentes e socialmente adaptadas, né, do que termos grandes problemas, né, talvez até insuperáveis daqui a pouco. Então, quando um filho pede ou quer colocar o dedo na tomada, ele pode chorar, espernear e não tem jeito, você não vai deixar, porque você sabe as consequências daquilo. Então, o que está acontecendo é que o pai e a mãe fica tentado, né, a dar dispositivos, né, às vezes muito cedo, tem crianças, eu já tive notícias de crianças chegando com 4 anos de idade na escola com celular. Então, isso é inadmissível, gente, porque é muito perigoso. Mas, com certeza, está todo mundo vítima, porque os pais não têm noção do risco de embotamento da capacidade intelectual do seu filho que ele está fazendo com aquele, né, simples, né, entre aspas, inocente dispositivo ali na mão. Que ele pode fazer joguinhos, pode, mas como ele está num momento de extrema plasticidade cerebral, ele precisa ser incentivado com criatividade, com situações tridimensionais, que é essa vivência plena, né, fora da tela, para ele não, no futuro, não limitar aonde aquele seu filho pode chegar. Então, na verdade, a gente precisa alertar esses pais, eles têm que se informar, eles precisam, de fato, os combinados vão ser a partir de outro momento. Nesse primeiro momento, ele vai chorar, espernear. O nome do curso que eu desenvolvi lá na USP é Cinto de Segurança para a Internet. Então, quando o filho vai no carro, a gente pequenininho, a gente é que põe o cinto de segurança nele. Ele esperneia, chora, mas até que ele acostuma. E em algum momento ele vai sozinho colocar esse cinto de segurança, né? E ele sabe que não pode pôr a mão para fora da janela. Então é a mesma coisa, a gente tem que aprender para de forma segura usufruir desse ambiente, né? Da web, desse poder todo, desse mundo digital. Então, no primeiro momento, é o pai e a mãe que precisa estar com muita segurança, resistir aos protestos dos filhos, aos protestos dos amigos, dos questionamentos até eventualmente de parentes, para dar o melhor para aquela criança. E, de fato, eu vou tentar conciliar aí os desafios da vida profissional, da vida corrida, mas vai valer muito a pena, porque ele está fazendo pela saúde e até pela vida daquele filho, porque também casos de, né, depressão, suicídio nunca tiveram tão altos. E está se tentando, né, enfim, entender o que tem acontecido, mas sem dúvida a solidão gerada por esses dispositivos está sem precedentes. Bom, eu quero trazer aqui a Sandra Cavalcante, ela é autora do livro Estatuto da Criança e do Adolescente, que atualiza essas questões envolvendo a infância e o ambiente virtual. Sandra, fala um pouco do que você tratou nesse livro, com um título importante, título forte, que com certeza pode contribuir para quem nos acompanha. E aproveito também para apresentar o livro para quem nos acompanha. Ah, ok. Nós somos em 10 autores, na verdade eu sou uma das autoras, e o subtítulo é Entre a Efetividade dos Direitos e o Impacto das Novas Tecnologias. Nesse livro eu tratei sobre os influenciadores digitais, sobre a situação de trabalho infantil artístico, porque a gente sabe que para fazer um comercial, uma novela, precisa de um alvará judicial, aquela criança, para participar, e a gente tem visto cada vez mais canais, né, de influenciadores, TikTok, e caramba, aquilo ali não é trabalho, não tem publicidade, não estão recebendo presentes, e sim, então nesse livro eu estou, nesse artigo, explicando que sim, aquilo ali também é trabalho, né, e fica muito fácil de delimitar se uma coisa é trabalho ou não, e portanto precisa ou não de um alvará, de um juiz para autorizar aquela atividade, né, monetizada, se você troca aquela criança por um adulto. Então, se fosse um adulto fazendo a mesma coisa, seria trabalho? Então, geralmente, aí simplifica a gente identificar se está envolvendo um trabalho ou não. Quem quiser entrar em contato, ter mais informações sobre esse assunto, está aqui o e-mail dela para a gente compartilhar. Tá certo, Daniel? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, por trazer essa discussão tão importante, né? Importante que os pais pensem sobre isso e tenham um controle sobre aquilo que os pequenos estão acessando nesses ambientes, né? Vamos para a tela? Tem mais mensagens, a participação do nosso telespectador, da nossa telespectadora aqui no Telejornal NT Sul. A Camila Santos está participando com a gente. Esse é meu filho Arthur. Obrigado, Camila, pela participação. Um abraço aí para o pequeno Arthur, de olho na telinha da TV Novo Tempo. Um feliz Dia das Crianças.
Quem mais? Tem mais recadinhos aqui. A Chayane também está participando com a gente. Um feliz Dia das Crianças para os meus maiores tesouros. Amo demais. Com carinho da mamãe Chayane e do papai Márcio. Obrigado, Chayane. Grande abraço para vocês, para toda a família, e especialmente para os pequenos nesse Dia da Criança. Ivanir de Moraes também está participando com a gente, mandando foto aqui do neto Lucas. Obrigado, Ivanir. Um abração para o Lucas, um feliz Dia da Criança para ele. E você de casa, mandou a sua foto para a gente? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho. E o nosso abraço a todas as crianças, a todas as famílias nesse dia tão especial. O NT Sul deste dia 12 de outubro, Dia das Crianças, vai ficando por aqui. Obrigado por ser a nossa companhia neste feriado. Cuide aí das crianças, né, que estão aí pertinho de você. Dê atenção, carinho e aproveite para brincar e fazer bastante bagunça com elas. Amanhã não esquece, hein? Tem NT Sul especial sobre longevidade. Nosso encontro está marcado. Espero por você ao meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até amanhã. Tchau!